Deus usou a sua revelação escrita para instruir a sua igreja e em muitos momentos tirá-la das trevas, porque a igreja não é inerrante, a Bíblia é inerrante, a igreja não. E a igreja, meus irmãos, pensando aqui em igreja cristã no decorrer dos séculos, errou muito, errou muito. Eu fiz um estudo lá na igreja, nós passamos o ano passado inteiro, 55 estudos sobre os erros do romanismo. E num dos estudos finais, eu peguei os 10 piores papas da história. E olha, o mais bonzinho ali, se você observar a vida, você diz, não foi para o céu, não foi para o céu. Teve papas terríveis, terríveis, terríveis. Teve um papa que ordenou que o papa anterior fosse desenterrado, ele já estava há alguns meses enterrado. Como é que se chama? O sínodo do cadáver. Desenterrou o papa anterior porque ele não concordava com as ordens, com as leis do papa anterior. Desenterrou o papa anterior, colocou no trono papal o cadáver, o esqueleto, colocou o anel papal e aí desfez na presença do corpo putrefato todas as ordens que o cadáver tinha feito para que a igreja seguisse por um outro caminho. Então, meus irmãos, se você estudar a história da igreja, você vai perceber como a reforma protestante, um retorno às escrituras, foi necessário e usado por Deus para que a igreja das trevas ressurgisse. Porque aquilo que era chamado Igreja de Cristo estava em trevas, em corrupção total. Foi o que Lutero viu na sua época. Lutero constatou o comércio das indulgências, a igreja vendendo o perdão divino. Então veja, para nós que somos cristãos, e muitos de nós nascemos na igreja, a coisa é simples, você pecou, você se arrepende, e seguindo a ordem de Cristo, você entra no teu quarto, a sós com Cristo, você pede perdão pelo seu pecado e perdoado você está. Mas na Idade Média, nas trevas da ignorância a que a igreja colocou a população, a pessoa para ter o perdão, ela tinha que comprar um documento da igreja, chamado indulgência. Ricos pagavam mais, pobres pagavam menos, mas era pago. E o comércio das indulgências se estabeleceu. Talvez você tenha assistido, se não assistiu, assista o filme Lutero. É um belo filme. E Lutero mostra isso. Naquelas cidades da Europa, pequenas cidades, pequenas vilas, chegava o cortejo da Igreja Católica Apostólica Romana. Cavaleiros com suas bandeiras vermelhas, e a cidade parava. E eles iam até o centro da cidade, e aí entrava em cena o vendedor de indulgências. O mais famoso se chamava Tetzel. Eram bons oradores, e as pessoas faziam uma fila para depositar as suas moedinhas ali, e Tetzel anunciava que no momento em que a moeda tilinta no fundo do cofre, uma alma parte do purgatório e vai para Deus. E as pessoas pensavam, vou tirar minha mãe do purgatório, vou tirar meu pai, e pegavam as suas moedinhas, suas economias, e davam para a igreja. E assim, meus irmãos, isso foi uma das coisas que gerou indignação em Lutero, para que ele escrevesse as 95 teses, que basicamente são contra o comércio das indulgências. Mas havia mais, havia o comércio das relíquias também. O que eram relíquias? Eram supostos ossos ou roupas ou pedaços de histórias bíblicas. Pedaços da Arca de Noé eram colocados em exposição. Os ricos comercializavam como peça de colecionador. O que você tem? Eu tenho um pedaço da Arca de Noé, um pedaço da cruz de Cristo, e eu tenho uma unha de Paulo. Porque acredite, saquinhos com unhas eram vendidos como se fossem as unhas do apóstolo Paulo, as unhas do apóstolo João. Havia uma cidade na Europa em que estava exposto ali um frasquinho com suposto leite materno de Maria. Então, os ricos comercializavam essas coisas como peça de coleção, e os pobres faziam filas para visitar, como se fosse no museu, porque aquilo dava um desconto nos anos do purgatório. No filme Lutero brinca com isso, né? Que ele passou um tempo grande numa fila para ver um crânio de João Batista, e que só por causa disso ele recebeu aí um desconto de alguns séculos no purgatório. Então, pedaços da Arca de Noé, pedaços da cruz de Cristo, os historiadores brincam que se juntasse a quantidade de pedaços de madeira que foi vendido como cruz de Cristo, você não reconstituiria uma cruz, você montaria uma cidade de madeira, porque muito pedaço de madeira foi vendido como sendo cruz de Cristo. Um historiador chamado D'Aubigné, isso está num livro esgotado da editora Cultura Cristã, a história da reforma do século XVI. D'Aubigné conta que uma dessas relíquias era um pouco de ferrugem
da fornalha em que os amigos de Daniel foram jogados. Imagine se alguém naquela época raspou ferrugem para dizer, isso aqui ainda vai valer dinheiro, vamos guardar. Então, era mentira para todo lado, meus irmãos, para todos os lados. Quando nós olhamos para o neopentecostalismo vendendo garrafinha de água como se fosse água do Rio Jordão, e está tudo errado, não foram eles que começaram isso. Tá? Não foram eles. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana, no comércio das relíquias. Havia muito mais coisas erradas naquela época, mas foi volta às Escrituras que lançou luz sobre padres, freiras e bispos. Estes foram os primeiros que se converteram, que voltaram às Escrituras para que a Escritura, para que a Igreja verdadeira renascesse.